dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com você? Tio Waltenberg aqui, de novo no pedaço. Eu tenho uma questão sobre o governo joanino, mas eu achei interessantíssima, porque ela traz também um texto 2, já falando do início da República, né? Do início da República, início da República. Vamos lá, vamos ler a questão, tá? Beleza? Então diz assim, ó. Dom João VI e muitos de seus partidários sonhavam em refazer o Brasil à imagem da Europa Central. Epa, imagem da Europa Central. Né? Nova Friburgo, parece nome alemão, né? Pois é, né, gente? Olha que chique. Você mora onde? Nova Friburgo. Muito bem. E onde é a velha Friburgo? Lá na Alemanha. Né? Então, Nova Friburgo, apesar de ter fracassado, contribuiu para que as elites imaginassem o Brasil como um imã para atrair imigrantes que transformariam o país em termos raciais, econômicos e culturais. Waltenberg, então houve essa ideia de branquear o povo brasileiro, né, gente? Sim, gente, isso se discute muito hoje, né? É a chamada o quê? Quem lembra do termo? A eugenia, né? Eugenia. Houve quem defendesse isso nas escolas, nas universidades. Vários intelectuais brasileiros, vários políticos brasileiros eram defensores dessa ideia de trazer mais gente branca para cá. Para quê? Para, infelizmente o termo que usavam na época, gente, para purificar, para melhorar a raça brasileira, né? Para diminuir a quantidade de negros. Tio Waltenberg, esse era o pensamento, gente, da época, pasmem. Qualquer um de nós, até para pronunciar, até para falar algo desse tipo, eu me sinto constrangido. Você imagina alguém defendendo uma desgraça dessa? Né? Uma ideia dessa, desgraçada, de trazer o quê? Brancos para melhorar a raça, a genética do povo brasileiro. Mas isso existiu, sim. E houve quem defendesse, viu? E gente da alta sociedade, gente gabaritada, intelectual, estudantes, professores universitários, houve quem defendesse essa desgraça. Né? Waltenberg, isso é parte do que está acontecendo também na Europa. Sim, gente, lembre-se que na Europa, né, dessa época, rolava a teoria do chamado darwinismo social. Lembram disso? O darwinismo social, que vai inspirar aquela teoria do fardo do homem branco, né? Waltenberg, eu me lembro disso, que é a justificativa ideológica do neocolonialismo, exatamente, o chamado fardo do homem branco, né? O fardo do homem branco, que vai contribuir para quê? Waltenberg? Vai contribuir, certo? Para aquela justificativa ideológica que os europeus usaram para explorar a África e a Ásia, considerados países, né, territórios, continentes subdesenvolvidos, né, atrasados, por não serem ocupados por brancos. Exatamente. Isso é uma desgraça, mas isso existiu. Beleza? Muito bem, vamos ao texto 2. Que Paris seja aqui, Assim pensava o prefeito Pereira Passos durante os 4 anos de sua gestão, de 1903 a 1906. Uma época de Belle Époque, olha, Belle Époque, a bela época na qual parecia que ele queria fazer do Rio de Janeiro uma prisão tropical. Aliás, uma Paris tropical, né? Uma Paris tropical. Waltenberg, é aí que vem a reforma da cidade do Rio de Janeiro, né? Exatamente, a reforma, certo, da cidade do Rio de Janeiro. Waltenberg, nessa época vai acontecer a tal da revolta da vacina, exatamente, da cidade do Rio de Janeiro. Então, o Rio de Janeiro vai passar por uma reforma. Para quê? Para abertura de avenidas largas, arborizadas. A ideia era trazer o modelo dos bulevares de Paris para cá, né? Se possível, os cafés parisienses, para que fossem copiados aqui, né? E transferidos para cá, para o Rio de Janeiro. Até hoje é muito chique alguém, né? Tem brasileiro chique, né? Brasileiro rico, né? Que vai para Paris tomar café, né, naquelas calçadas maravilhosas, tendo o seu fundo, né, Torre Eiffel. Aliás, eu não sei porque não fizeram a Torre Eiffel também no Rio de Janeiro. Né? Então, o prefeito Pereira Passos, junto com o presidente da República, Rodrigues Alves, eles querem fazer isso, uma reforma na cidade do Rio de Janeiro, para torná-la o mais parecido possível com Paris. E aí, cortiços e casebres vão ser demolidos. Os pobres que habitavam as regiões centrais do Rio de Janeiro serão expulsos. É nesse momento, gente, que vai ocorrer a ocupação dos morros, né? E entre os morros tinha um famoso chamado Morro da Favela.
Por isso que todas as comunidades que vão surgir no Rio de Janeiro pós-reforma vão ser chamadas de favelas, as comunidades da periferia do Rio de Janeiro. Beleza? Então, Timothy Meg. Então, vamos ler a questão? Vamos ler a questão agora. Sobre a sociedade brasileira, né, do século XIX e início do século XX, observe aqui é século XX, aqui foi século XIX, né, com Dom João, assinale a alternativa correta. Os dois textos, ainda que relativamente em momentos distintos, por que distintos? Um foi, em que ano? 1808, 1808. E o outro, 1903. Então, realmente, são quase 100 anos de diferença de um para o outro, né? Mas os dois textos, ainda que relativamente em momentos distintos, denotam a persistência de uma busca por referenciais europeus e brancos em nossa formação cultural. Caramba, é essa a resposta? Eu acho que sim, mas vamos ver as outras. A letra B. A formação da identidade nacional brasileira é uma cópia do mundo europeu, né, como os dois textos assinalam. Não necessariamente, né, gente? Porque não se pode falar de identidade nacional brasileira sem descartar, né, sem lembrar da importante contribuição do negro e do índio. Tá certo? Então, onde é que vai se buscar essa identidade cultural? Isso vai ser buscado, por exemplo, naquele movimento do romantismo, né? José de Alencar, sua Iracema, na Semana de Arte Moderna de 22, buscava sua identidade nacional. A criação do Instituto Histórico Geográfico por Dom Pedro II, em 1853, não é o caso aqui. Tá? Beleza? A ideia é o quê? É branquear o Brasil e trazê-lo para mais próximo possível do modelo europeu. Letra C. Em todos os contextos históricos referidos, demonstra-se a importância de propor a mestiçagem. Não. Se eles pretendem branquear, termos raciais, o Brasil, eles não vão estimular a mestiçagem. Tá certo? Beleza? Letra D. No início do século XIX e século XX, o Brasil, na condição de Reino Unido, e o Brasil republicano, Reino Unido? Tá, beleza. Dom João elevou o Brasil à categoria de Reino Unido. Construíram modelos de civilização integrando os grupos sociais e raciais diversos. E, gente, o que é que nós sabemos? Isso não é verdade, né, minha gente? Se houvesse uma integração do cidadão negro, do cidadão índio à sociedade brasileira, nós não teríamos uma sociedade tão preconceituosa. Né? E todo mundo sabe que a desgraça do preconceito que até hoje rola na nossa sociedade é fruto de mentalidades como esta do passado. Então, essa integração de diferentes grupos sociais não é verdadeiro. Tá? Nem aqui, nem nos Estados Unidos. Letra E. Os dois momentos históricos descritos nos textos, o período joanino e o início da República, foram marcados pela paz social, prosperidade econômica e estabilidade política. Nem tanto. Até porque, lembra o que eu disse na reforma do Rio de Janeiro, que foi que aconteceu? Nós tivemos um momento tenso, a revolta da vacina. Revolta da vacina. Volta bem, e lá no governo de Dom João, teve alguma revolta? Tivemos. Revolta da vacina foi em 1904. Né? Se você for lá mais tarde, lá no governo de Dom João, você vai ter uma revolução em Pernambuco. Uma revolução em Pernambuco, por exemplo, a Revolução Pernambucana de 1817. De 1817. Então, não foram períodos de paz e de prosperidade como o gabarito da letra E tenta sugerir. Então, a resposta vai ser a letra A mesmo, sim. Os dois textos, ainda que relativamente em períodos históricos distintos, denotam a persistência de uma busca por referenciais europeus e brancos em nossa formação cultural. Beleza, senhores? Tchau. Fiquem com Deus. Até a próxima.